Então, transporte de gases no sangue. Esse assunto é bem importante, né? Primeiro, o que é o alvéolo? 2, uma revisão sobre o surfactante, que nós vimos na aula de mecânica respiratória. 3, o que é a membrana respiratória, que é os tecidos pelos quais passa o gás, tanto O2 como CO2. As trocas gasosas de oxigênio, o transporte de oxigênio no sangue, as trocas gasosas de CO2, esse transporte de CO2 no sangue, respectivamente, os fatores que influenciam o transporte de O2 no sangue e o tal do monóxido de carbono, CO. É bem importante. Bom, então, estrutura do alvéolo, né? Você tem aqui, da esquerda, você tem o ducto alveolar, depois o saco alveolar e, por último, os alvéolos. Essa estrutura está desenhada nessa figura da direita embaixo, em que você tem o ducto alveolar. Esse ducto alveolar, esse tubo, né? Ele termina num saco, e esse saco ele é composto por vários alvéolos ligados a ele. Então, o ducto alveolar, o saco alveolar e o alvéolo fazem troca de oxigênio, troca de gás, né? Hematose, tanto oxigênio como CO2. O principal aqui é o alvéolo, que tem maior superfície de contato. Sim? Existem poros alveolares, está ali marcado naquele círculo de borda vermelha, poros alveolares, eles comunicam um alvéolo com o outro para igualar a pressão intraalveolar. Igualar a pressão intraalveolar. Né? Se vocês olharem na figura de cima, tem ali o pulmão, e aquela seta está mostrando uma região mínima de pulmão, em que eu tenho os ductos alveolares, o saco alveolar e depois os alvéolos. Esse conjunto, então, todo esse conjunto faz as trocas respiratórias. Lembrando que existem bronquíolos respiratórios antes dos ductos alveolares, existe o bronquíolo respiratório, em que eu tenho uma troca pouco significativa ou não importante de gás, O2 e CO2. Então, a estrutura de um alvéolo, ali a palavra alvéolo está mostrando a luz do alvéolo, é uma estrutura extremamente fina, né? Nós vamos ver agora na sua intimidade. Sim? Essa membrana tem que ser fina mesmo para permitir uma perfeita troca de O2 e CO2 entre sangue e alvéolo. Bom, é extremamente capilarizado, extremamente bem capilarizado, porque o sangue tem que ter acesso a esse alvéolo para liberar CO2 para o alvéolo e receber desse alvéolo o oxigênio. Isso é fundamental, né? Qualquer alteração aqui vai prejudicar essa troca de gás com sangue. Então, ele é extremamente bem vascularizado, e essa figura desse esquema da direita estava demonstrada naquela figura de microfotografia eletrônica de varredura, em que mostra os alvéolos recobertos, então, por aqueles filamentos que são os capilares sanguíneos. Extremamente bem vascularizado. Bom, qual é a estrutura interna de um alvéolo? Então, na figura da esquerda, você tem as células que compõem esse alvéolo, tá? Aqueles triângulos presentes ali na extremidade daquele círculo são os capilares sanguíneos. Sim? Vocês têm a célula do tipo 1, que é essa bem mais... deixa eu ver se está mostrado aqui. As células do tipo 1 são as células mais finas, achatadas, sim? Aquelas células verdes com microvelocidades são as células do pneumócito tipo 2, células pneumócito tipo 2, que sintetizam e secretam surfactante, que é a substância, é um fosfolipídio que isola o contato da água com o ar, e diminui tremendamente a tensão superficial, é um fosfolipídio, né? E vocês têm os macrófagos, está naquele círculo, naquele retângulo de borda vermelha, macrófagos intraalveolares. Eles circulam por dentro do alvéolo, esses macrófagos. O objetivo é retirar corpos estranhos que porventura estejam contidos no ar que foi inspirado. Sim? Então, tem esses macrófagos, eles circulam dentro desse alvéolo. Macrófagos alveolares. Bem? Essa figura da direita está melhor demonstrada na próxima figura. Fica mais claro. Então, você tem aqui um corte histológico mostrando a célula tipo 1, ali aquela seta do centro embaixo é a célula alveolar, uma célula bem fina. A célula tipo 1 está, a expressão está um pouco acima daquela seta. Célula surfactante, são células mais espessas, que não fazem troca de gás, e dentro do alvéolo, o macrófago intraalveolar, ou alveolar, se encontra na superfície desse alvéolo, na luz do alvéolo, está demonstrado ali embaixo, bem à direita, macrófago intraalveolar. Sim? Notem a maior espessura
o diâmetro dessa célula pneumócito tipo 2. A tipo 1 é praticamente um bife, bem fininha. E essa que faz a troca gasosa. Muito bem. Aqui você tem, então, o surfactante, nós já vimos essa figura em outra aula. Você tem a porção polar, que é a porção fosfato, ligado com a água, que seria a bolinha daquela azeitona, né? E o caule dessa azeitona é a porção apolar, que fica ligada para o ar. Sim? Então, as moléculas de água na superfície, sim, estão ligadas estão isoladas do ar através desse fosfolipídio. A porção polar faz ponte de hidrogênio com a molécula de água e as duas cadeias de ácido gráfico, as acilas, estão voltadas para o ar, isolam, né? Diminui fantasticamente a tensão superficial. Porque senão a tendência desse alvéolo colabar. Se você olhando aquela forma de Laplace, naquele retângulo de fundo amarelo, lei de Laplace, pressão é igual a 2T, que é a tensão, dividido pelo raio. Ora, se eu tenho um raio menor, maior vai ser a pressão. Sim? Então, olhando aqueles dois ciclos ali, presentes naquele Y invertido, nos dois ductos, eu tenho um ciclo maior, em que o raio é 2, e um ciclo menor, um alvéolo menor, representando um alvéolo, que o raio é 1. Então, a tensão superficial é igual para ambos os alvéolos, 3 e 3, né? Então, 2 vezes 3 dividido por 2, maior, a pressão é 3, mas dividido por 1 é 6. Então, simplesmente é o dobro. Esse raio diminuído a metade dá o dobro da pressão presente, né? Então, com isso eu tenho o colabamento ou o fechamento desse alvéolo. As moléculas de água se juntam umas às outras em contato com o ar, se reúnem, essa tensão superficial, sim, e acaba fechando o alvéolo. É como acontece quando você bater a mão ou dá um barregaço na piscina, não é? Ou na água. Dói, porque parece que estou batendo uma tábua, porque a tensão superficial em contato com o ar, essas moléculas se unem fortemente e parece que está batendo numa água. Embora seja um líquido, né? Essa tensão determina uma rigidez, uma superfície dura dessas moléculas de água. Aqui a estrutura à direita de um alvéolo pulmonar, em que eu tenho uma fase aquosa, então existe líquido no interior do alvéolo, pequena fase de líquido, e ali você tem então um surfactante presente que diminui essa tensão superficial. Sim? Lembrando que em animais prematuros, quando são paridos, antes de chegar a termo, digamos assim, a sua maturidade fetal, eles produzem muito pouco ou não produzem surfactante. Aí fica muito difícil a ventilação, porque se não tem surfactante, porque o pulmão ainda está imaturo, isso é produzido pelo pneumócito tipo 2, o que acontece? A tendência do alvéolo é colabar. E colabando no alvéolo, vai colabar, na verdade, o pulmão como um todo. Tem que haver ventilação positiva, entrada de ar positiva nesse prematuro. Bom, aqui é o pneumócito tipo 2, aqueles corpúsculos, eles são chamados corpúsculos lamelares, eles têm um surfactante produzido pela célula e que é liberado para a luz do alvéolo, que se encontra à direita da figura em cima. No canto à direita é a luz do alvéolo. Então, esses corpúsculos lamelares se abrem, sofrem exostose e liberam esse surfactante. E se distribui sobre a superfície do alvéolo possui água, obrigatoriamente. Bom, essa figura eu queria mostrar para vocês sobre a membrana respiratória, de que ela é constituída. Então, vocês têm ali à direita uma ilustração dessa membrana respiratória, em que eu tenho bem à direita o sangue com a hemácia, e à esquerda eu tenho a luz do alvéolo, lúmen alveolar, tá? Então, qual é a membrana respiratória? Vocês têm ali, de cima para baixo daquela figura, vocês têm ali a legenda, na verdade, olhando ali à esquerda, abaixo da número 3, membrana respiratória, você tem primeiro, o que o oxigênio tem que atravessar? O alvéolo, depois a membrana basal desse alvéolo, o pneumócito tipo 1, que é o que vai fazer a troca, depois eu tenho uma membrana basal do capilar, membrana basal que dá sustentação ao epitélio, e depois, então, o endotélio, a célula endotelial com seu citoplasma, tá? Pode acontecer que haja tecido intersticial entre o alvéolo e o capilar. Pode acontecer, não tem problema, mas sempre é de uma estrutura bastante fina, né? Então, eu posso ter as duas membranas basais unidas uma a uma, a do alvéolo e a do capilar, ligadas, então fica muito mais fácil de passar, ou um tecido intersticial intermeado entre a membrana basal do alvéolo e a membrana basal do capilar, tá? Isso chama-se membrana respiratória.
Esse esquema está mostrado, então, naquela ilustração à direita, em que o CO2 sai do sangue e atravessa a célula endotelial, as duas membranas basais podem estar fusionadas, fundidas, e a célula pneumócito tipo 1. O oxigênio faz o contrário, ele sai do alvéolo, atravessa a célula alveolar, as duas membranas basais fusionadas, pode ter interstício ou não, depende, e a célula alveolar onde atinge a hemácia. Sim? Então, vamos ver a transporte de tanto O2 como CO2. Graças àquele carbono do CO2, ele é 20 vezes mais difusível que o oxigênio. O CO2 ele é 20 vezes mais difusível que o oxigênio, graças àquele carbono que torna ele mais lipossolúvel para atravessar as membranas. Então, a diferença de pressão para o CO2 passar de um lado a outro da célula é pequena, porque ele é muito mais difusível que o oxigênio. O oxigênio precisa de uma diferença de pressão maior para se difundir do maior para o menor pressão, de maior pressão para de menor pressão, e o CO2, a diferença de pressão é mínima, conforme vocês vão ver depois, graças àquele carbono que torna essa molécula mais difusível, 20 vezes mais difusível. Então, aqueles retângulos colocados verticalmente e coloridos é a estrutura da membrana respiratória, sim? Em que a mais complexa é quando tem interstício no seu interior, tá? Entre as membranas basais, senão elas podem estar fusionadas, que é relativamente comum. Bom, começa a trocas gasosas de oxigênio. Então, notem que vocês têm aqui, nesse esquema, em cima o alvéolo pulmonar, à esquerda tem uma célula de sangue venoso, sim, ela está liberando ela recebeu o oxigênio do sangue, e agora tem o sangue venoso saindo em direção ao pulmão, e depois o sangue, da metade para a direita, o sangue arterial, já passando por esse alvéolo pulmonar, já recebendo oxigênio, tá? Então, notem, bem à direita eu tenho uma célula com 23, e ali 104. O valor é dado em milímetros de mercúrio, tá? A pressão, então, no primeiro vizinho ali embaixo, logo depois dessa figura central, a pressão é dada em milímetros de mercúrio. Unidade de pressão. Segundo vizinho, a pressão é dita pressão parcial de tal gás, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2. Por que parcial? Porque existem outros gases do sangue e tecido. Então, a pressão parcial, pressão daquele gás, O2 ou CO2, é a pressão parcial daquele gás, tá? Muito bem. Então, vocês têm, o que acontece? No alvéolo pulmonar, eu tenho uma pressão parcial de oxigênio a nível do mar, isso é importante, nível do mar, de 104 milímetros de mercúrio. Pressão parcial de oxigênio no ar, do ar alveolar, 104 milímetros de mercúrio. Esse ar foi inspirado, tá? E o sangue venoso, ele tem 40 de milímetros de mercúrio, porque ele doou parte desse oxigênio para a célula, tá bem? O que acontece? Então, vai se igualar essa pressão do sangue venoso, como eu tenho menor pressão do sangue venoso, o ar alveolar, esse ar alveolar, ele penetra no sangue arterial e esse sangue arterial passa a ter 104, não mais 40, passa a ter 104. Sim? Foi de maior pressão do 104 para o 40 do sangue venoso que está chegando ao alvéolo. Então, esse sangue, à medida que passa pelo alvéolo, ele iguala a pressão de oxigênio, pressão parcial, 104. Mas aqui temos uma bruxaria. O que acontece? As veias brônquicas que recolhem sangue dos brônquios, recolhem sangue das árvores brônquicas, tem uma venoso que é a que recolhe esse sangue das árvores brônquicas, da traqueia, ela é rica em CO2. Então, o que acontece? E tem menor quantidade de oxigênio, porque é sangue venoso, ela deságua nas veias pulmonares, que é bem perto, né? Veias brônquicas deságuam nas veias pulmonares, bem perto. Então, acontece, existe uma diminuição na concentração de oxigênio. Em vez de 104, que sairia do alvéolo, ao entrar ao passar pelas veias pulmonares, vai ter 95 milímetros de mercúrio de oxigênio, e não 104. Por causa dessa contaminação, entre aspas, do sangue venoso das veias brônquicas. Estou misturando sangue venoso com a baixa concentração de oxigênio nesse sangue já está pronto, que saiu do alvéolo pulmonar. Tá bem? Mas olha, vejam bem, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A pressão parcial dentro da célula de oxigênio é 23. Então, facilmente, esse oxigênio ele penetra dentro da célula por difusão. Eu tenho uma tremenda diferença de pressão, 95 contra 23. Então, nos tecidos, esse oxigênio é doado com facilidade para a célula, 23, tá? Bom, olha que interessante, ó, o último Vzinho ali, ó. A hematose ocorre já no primeiro terço do sangue que passa pelo alvéolo. No primeiro terço que passa pelo alvéolo. Isso é uma margem de segurança.
mesmo exercício intenso, o sangue sai do alvéolo hematosado. Então aqui eu botei um esquema, na verdade seria assim, não veio artéria, artéria, seria sangue venoso, sangue arterial, sangue arterial. Então ali numa situação de repouso, esse sangue está indo, passando, como na figura acima, da esquerda para a direita. Então já no primeiro terço desse alvéolo, primeiro terço que esse sangue está passando pelo alvéolo, ele já se encontra hematosado. Ele sai, os 2 terços já hematosados. O que que acontece? No exercício que o sangue vai passar com maior velocidade por esse alvéolo, e com esses 2 terços a mais, ele vai sair, tem uma hemorragia de segurança, ele, mesmo passando rapidamente, ele vai sair completamente hematosado ou com perda de CO2 e entrada de oxigênio ao final. Não vai sair meio contaminado ainda com sangue venoso ou com pouco oxigênio. Vai ser perfeitamente oxigenado. É uma margem de segurança. Tá bem? Então, em repouso, já o primeiro terço desse sangue do capilar, sangue venoso que está dentro do capilar, né, já sofre a hematose, recebe o oxigênio e perde CO2, e eu ainda tenho 2 terços, os 2 terços ainda de margem para que se passar em uma maior velocidade, ainda já no final, ainda assim saindo no final, eu já tenho sangue completamente com 104 milímetros de mercúrio de oxigênio. Tá? Note que as vezes de pressão aqui é grande, 104 para 40. 104 no asa pulmonar para o sangue venoso de 40. Tá? Passa por difusão, então. Vou ver depois que o CO2 é bem menor a essa pressão. Bom, então, aqui está mostrando já o tempo do capilar pulmonar na ordenada por segundo, né? Desculpe, na abscissa, linha horizontal, 0,25, 0,50, 0,75 por segundo. Então, em repouso, o que acontece? Já existe 100% de saturação de oxigênio desse sangue capilar no primeiro terço, no 0,25 segundos. Ao chegar aos 75, então, eu tenho mais o 0,50 e 0,75, o sangue já está completamente oxigenado. É o que está mostrado naquela figura anterior. Como é o transporte de oxigênio no sangue? Isso aqui é importante. Naquele retângulo de fundo azul e fundo cor-de-rosa em cima, está mostrando assim, ó. 97% do oxigênio é transportado pela hemoglobina, que o símbolo é HB. H maiúsculo, B minúsculo, HB, hemoglobina. Sim? E só 3% do oxigênio está dissolvido no plasma. Essa hemoglobina se encontra dentro das hemácias, ou eritrócitos, as células vermelhas do sangue, que são contados por trilhões, trilhões. É o maior número de células que nós temos no organismo, as hemácias, tá? Porque o oxigênio tem que ser distribuído por todo o organismo, né? Não pode ter poucas células, tem que ter muitas células. A anemia pode ser a falta dessas células ou uma baixa concentração de hemoglobina, diminuição do número de células mal formadas, né? Ou diminuídas, menor quantidade produzida ou uma hemoglobina mal formada, sim? Que não transporta adequadamente o oxigênio. Bom, como é essa tal de hemoglobina? Vocês notem assim, qual é o estudo da hemoglobina? Você tem 4 cadeias proteicas, que são a globina, 2 alfa e 2 beta. Elas são absolutamente iguais. As 2 alfa são iguais entre si. Aqui eles botaram as 4 colonias, mas assim, a alfa 1 e a alfa 2 são absolutamente iguais. Mesma sequência aminoácida, mesma conformação. E as betas são iguais entre si. Então eu tenho 2 a 2, são 4 globinas. Cada globina tem um M, que é aquele figura geométrica vermelha bem no centro dessas globinas, tá? Esse M é uma protoporfirina 9, são 15 tipos de protoporfirina. São 15 tipos. A nona é a protoporfirina que faz parte do M, tá? Mais mais o íon ferroso, ferro 2 mais, íon ferroso, tá? Bom, cada M transporta uma molécula de oxigênio, cada M transporta uma molécula de O2, cada M, tá? Então, como cada hemoglobina tem 4 M's, cada uma ligada à sua globina, cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio, um para cada M, 2 alfa e 2 beta, tá? Qual é a função dessa globina? Ela mantém no centro esse M, porque esse M é fundamental que tenha acesso ao oxigênio, então ela mantém esse M próximo ao contato com o oxigênio, vai estar escondido no meio da molécula lá dentro, né? Porque o oxigênio é muito difícil de atingir. Então, vocês estão vendo uma estrutura que esse M ele é mantido numa estrutura linear com a globina para facilitar somente o contato com esse oxigênio. Tá bem? Bom, chama-se a hemoglobina que está sem oxigênio, chama-se desóxido, lá embaixo o 1, 2, 3, o sexto Vzinho, a hemoglobina sem oxigênio chama-se desóxihemoglobina.
Quando está ligada com oxigênio, oxihemoglobina. Então, quando ela perde oxigênio, desoxihemoglobina, ligada a oxigênio, oxihemoglobina. Bom, pode acontecer que esse íon ferro, esse íon ferroso, perca mais um elétron e se torne um cátion trivalente, o íon férrico. O ferro férrico não transporta hemoglobina, chama-se metahemoglobina. Metahemoglobina é essa hemoglobina com ferro férrico. Para ele se transformar em ferroso, ele tem que ser reduzido, ou seja, ele tem que ganhar um elétron. Redução é o contrário, redução ele ganha um elétron. Então ele tem que ser reduzido de férrico 3+, para ferroso, e um ferroso 2+, tá? Não transporta oxigênio. O íon férrico, 3+, não transporta oxigênio. 2+, sim, que é o íon ferroso, esse transporta oxigênio, tá? Esse íon 3+, não tem valência para se ligar ao oxigênio. Bom, aqui vocês têm um exemplo, coitado do livro de Strayer, de bioquímica, excelente livro Strayer. Vocês têm ali a cadeia aberta da hemoglobina, contendo o M no seu interior. É uma estrutura do M, ela é bem pequena em comparação à globina, né? E ali ao lado, à direita, a mioglobina. Mio é músculo, é a globina do músculo. A hemoglobina transporta oxigênio pelo sangue. A mioglobina armazena oxigênio no músculo. O músculo vermelho ele é rico em mioglobina, por causa daquele M ali. Então, o meu sangue é vermelho, porque tem hemácia, porque tem hemoglobina e porque tem o M, tá? Então, meu sangue é vermelho porque tem hemácia, que tem hemoglobina, porque tem M, sim? Por isso que ele é vermelho, por causa daquele pigmentozinho ali, vermelho, tá bem? Bom, então, a mioglobina é muito parecida com a cadeia aberta da hemoglobina, muito parecida. Mas a mioglobina armazena oxigênio no músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Armazena, não transporta pela célula, armazena, tá? Porque a célula tem grande cidade metabólica de ATP, então a unidade de mitocôndrias é muito grande, principalmente o músculo cardíaco, e a presença de oxigênio é fundamental. Atenção, todas as enzimas que trabalham com oxigênio, utilizam oxigênio, as catalases, as peroxidases, os citocromos da mitocôndria, todas têm M, obrigatoriamente. As enzimas que trabalham com oxigênio, obrigatoriamente na sua estrutura tem M, porque o M vai se ligar ao oxigênio, da onde ele vai ser metabolizado. Peroxidases, catalases e as citocromos presentes na mitocôndria. Bom, essa aqui é a protoporfina 9, o M, não é? Está mostrando ali o ferro ligado no meio, né? E esse ferro então se liga a uma molécula de oxigênio, está mostrado a figura da direita, e esse M está preso a um aminoácido, a um resíduo de histidina na globina. O M, como é que ele fica preso na globina, ou ligado à globina, não preso, ligado à globina, ligado à histidina da globina. A histidina da globina se liga a esse ferro, e o ferro ao oxigênio, tá? Assim que ela permanece fixada lá. Bom, estrutura da hemoglobina fetal. Se eu fosse um fetinho que dependesse de oxigênio da mamãe, eu ia querer que a minha hemoglobina tivesse muito mais afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina do adulto. Aquela que vocês viram das globinas 2-alfa e 2-beta, essa é a hemoglobina HbA, a hemoglobina do adulto. A hemoglobina fetal ela tem mais afinidade pelo oxigênio, porque o bichinho não respira. Ele, por si, pelo pulmão, o sangue vem da mãe. Então, o que a gente vê assim? Ó? Ele tem 4 cadeias proteicas, estrutura da hemoglobina fetal, HbF que se fala, né? F maiúsculo, tá? 4 cadeias proteicas, a globina é 2-alfa e 2-gama, não tem beta, 2-alfa e 2-gama, tá? Isso faz com que haja maior afinidade de oxigênio do que a HbA, que é a do adulto, 2-alfa e 2-beta, a do adulto. Então, naquele gráfico à esquerda, você tem ali saturação de oxigênio, percentagem de saturação na hemoglobina. Com baixa pressão de oxigênio, já eu tenho quase uma saturação completa da hemoglobina fetal. Enquanto que a hemoglobina materna, ela precisa de maior saturação de oxigênio para que ela se sature. Então, em torno de 75% já tenho quase 90% da hemoglobina do adulto saturada. Né? 90% da hemoglobina já saturada de oxigênio. Na hemoglobina fetal, com 75% já está com 97%. Nunca chega a 100%, vai ser sempre 97%. A hemoglobina nunca chega a 100% de saturação, 97%. Mas na hemoglobina fetal, na mesma pressão parcial de oxigênio, vamos 60%, por exemplo, ali, pressão parcial de 60 milímetros de mercúrio, 60, né?
Em torno de 70 da hemoglobina já está, a materna está saturada, enquanto que a do fetal já está toda saturada. Então tem maior afinidade. Se vocês olharem a figura da direita, a mioglobina tem mais afinidade para o oxigênio que a hemoglobina fetal. E tem que ser assim, porque o músculo tem intensa atividade metabólica, tanto esquelético como principalmente cardíaco. Então, o acesso ao oxigênio tem que ser uma constante lá. Por isso a hemoglobina, a mioglobina, ela fixa o oxigênio com muito mais facilidade. Esse oxigênio atravessa do sangue, de local do sangue para a célula, e ele é captado, então, pelo M dessa mioglobina, que é uma cadeia só. A mioglobina é a única cadeia semelhante à cadeia beta, tá? Então, a mioglobina é a quarta parte de uma hemoglobina. A mioglobina é a quarta parte de uma hemoglobina. A hemoglobina tem 4 cadeias, 4 globinas, a mioglobina só tem uma. Então, é a quarta parte da hemoglobina. Que tem muito mais afinidade de oxigênio que a hemoglobina fetal, que depois a hemoglobina do adulto, tá? É semelhante à cadeia beta. Muito bem. Essa pressão parcial de oxigênio se encontra no sangue, né? Pressão parcial se encontra no sangue. Pressão parcial de oxigênio, tá? No sangue. PO2. Bom. O oxigênio altera a conformação da hemoglobina. Isso aqui está melhor estruturado nessa figura aqui, ó. Vamos pensar o que está escrito ali, ó. A ligação de uma molécula de oxigênio em cima altera a conformação da proteína, alterando a posição do grupo M. Então, vocês têm assim, ó. Uma desoxihemoglobina, sim? Esse M fica um pouco mais escondido. Quando se liga ao oxigênio, ele fica um pouco mais na mesma estrutura planar da hemoglobina, porque favorece logo a sua disposição de ser entregue também. Tem esse detalhe, né? Notem que aquele ferro ali em vermelho, né? O átomo de ferro, ele está lowered, está numa situação inferior ao grupo M, inferior, né? E ali você tem a histidina bem embaixo. 5 carbonos e mais aquelas ligações de carbono, que é o resíduo de histidina. O que acontece? Com oxigênio, esse M é colocado na mesma estrutura, não está mais inferior à hemoglobina, está na mesma estrutura do M. Para quê? Para que esse oxigênio fique mais fácil de ser retirado ou esteja mais à disposição das células quando necessário, de sair. Tá? Bom. Aqui vocês têm, então, a saturação dos tecidos. Notem assim, ó. Olha que interessante. Isso aqui é importante. O que está mostrando aquele gráfico ali? Embaixo eu tenho a pressão parcial de oxigênio, de 0 a 100, né, 100 nos pulmões, e ali a curva de percentual de saturação de oxigênio da hemoglobina. Olha que interessante. Ó. Com 40, que é o sangue venoso, eu ainda tenho 75% da hemoglobina saturada no sangue. Então tem uma reserva de oxigênio nas hemoglobinas bastante grande. Com 40, que é o sangue venoso, 40 que é o sangue venoso, uma situação normal, eu ainda tenho 75% de oxigênio presente, tá? E com 100 já está 97% saturado. 97% saturado, tá? Praticamente 97% saturado. Volume de O2, que é o volume liberado para os tecidos, ó. Vai de 20 a 15 é o volume por volume ml de litros de oxigênio liberados em 100 ml de sangue. De 20 a 15 é liberado, de 20 para 15. Mas eu tenho uma margem de segurança, mesmo com o sangue venoso mais carregado de CO2, eu ainda tenho uma importante margem de segurança de hemoglobina saturada. No mínimo, numa situação normal, no mínimo 75% de hemoglobina. Um sangue venoso com 40 de oxigênio. Se diminuir mais ainda essa pressão parcial de oxigênio, ainda assim ela está saturada, 60%, 50%. Para garantir que essa célula receba oxigênio. Então, para uma célula ficar sem oxigênio, tem que diminuir muito a pressão parcial de oxigênio no sangue. Diminuir muito, para que uma célula fique sem oxigênio. Porque a hemoglobina ainda está, se encontra bastante saturada desse oxigênio. É uma margem de segurança também. Interessante, né? Não vai a zero. Tem 75% de hemoglobina saturada de oxigênio. E aqui está bem? Como é o transporte tranquilo? Tranquilo, senhor, até aqui está tranquilo. Ok, tá bem. Como é o transporte de gases de CO2? É interessante. O CO2, a alvéolo pulmonar tem 40 milímetros de mercúrio de CO2, o oxigênio é 104. O CO2 tem 40. A célula celular à direita, 46. Sai com 45 sangue venoso, a diferença de pressão é mínima, porque
aquele retângulo de fundo amarelo lá embaixo. Ó. O CO2 é 20 vezes mais difusível que o oxigênio, porque o carbono confere maior lipossolubilidade ao CO2. Então, a princípio, a expressão é mínima. Aqueles 45 vão para o alvéolo, então o alvéolo vai sair com 45 milhões de mercúrio, e o sangue arterial fica com 40, porque esses 5 a mais são passados para o alvéolo pulmonar. Esse sangue alveolar, o ar alveolar, ele sai com 45. Era 40, ao ar ser expirado, fica com 45, não com 40. Está faltando essa informação. E esse 40, então, é o sangue arterial que vai para a célula. Sim, o sangue arterial vai para a célula e ela recebe esses 46. Então, esse 45 é o sangue saturado de CO2 a partir dos tecidos periféricos. Periféricos já tem a alvéola pulmonar. Bem em cima. Uma pequena diferença de pressão, porque é 20 vezes mais difusível. Não é os 40, os 104 do oxigênio para os 40 do sangue venoso. Bom, isso é importante. Como é o transporte de CO2 no sangue? Vocês viram assim, o oxigênio 97% ligado à hemoglobina, só 3% dissolvido no plasma. Bom, o CO2 tem 3 modos de ser transportado no sangue, para garantir que ele realmente saia do organismo. 3 modos, tá? Então, primeiro, 70% na forma de um bicarbonato, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um íon alcalino. 23% ligado à hemoglobina, chama-se carbaminohemoglobina, não carboxil, carbaminohemoglobina, hemoglobina ligada ao CO2, e 7% dissolvido no plasma, tá? Então, vamos ver como é que está ligada essa carbaminohemoglobina. O CO2 liga essa extremidade à amina terminal das proteínas, no caso a globina, principalmente a hemoglobina, tá? Então, bem à direita, aquela linha horizontal, você tem a estrutura de uma proteína, com a extremidade amina terminal, e na outra ponta da proteína, essa linha preta horizontal, a carboxila. Sim, é uma estrutura proteica. Estrutura proteica, não aminoácido, estrutura proteica. Toda proteína tem uma extremidade amina terminal e na extremidade, uma extremidade carboxila terminal. Então, o que acontece? Naquele NH2 ali, o CO2 se liga a um hidrogênio, esse hidrogênio é retirado, e eu vou ter, então, uma hemoglobina, é retirado, né? Então, o que vai acontecer? Olha que interessante. Eu vou ter, em vez de NH2, eu vou ter um NH mais o CO. Sim? E esse hidrogênio, ele vai se ligar a uma proteína, não fica borboleteando livre, leve e solto, porque ele é ácido, ele pode causar desnaturação proteica. Né? E o hidrogênio desfaz ponte de sulfeto, ele reduz ponte de sulfeto e desnatura a proteína. A proteína tem uma conformação e ela fica alterada, essa conformação, em maior ou menor grau, fica como um bife. Bem, então, esse hidrogênio se liga a uma proteína na sua estrutura proteica e perde a sua forma iônica, tá? Mas o importante é que aquele CO, ele é ligado na globina da hemoglobina, na extremidade da amina terminal, lá naquele vermelhinho lá, presente naquela linha reta, representando a proteína, tá? H2N. Esse hidrogênio que é liberado, então, ele vai ser tamponado por outras proteínas, não fica livre, leve e solto. Então, isso é 23% desse CO2, ele é transportado ligado à hemoglobina, principalmente, a principal proteína. Muito bem, como é a formação desse bicarbonato? Então, assim, vocês têm à esquerda a célula residual, aquelas duas linhas verticais vermelhas é a estrutura de um capilar sanguíneo, e no centro ali do centro para direita, tem uma célula retangular que é a hemácia, representando uma hemácia. Sim? Bom, o que acontece? O CO2 se difunde da célula para a hemácia, com extrema facilidade. Dentro dessa hemácia eu tenho uma enzima chamada anidrase carbônica, que vai ligar o gás, CO2, com um líquido, a água. Então, a anidrase carbônica, C, ali embaixo, ela une o gás, CO2, com água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em um hidrogênio mais um bicarbonato. Pessoal, assim, ó. Para dissociar ácido, vamos botar assim, para dissociar um ácido, eu não preciso de enzima. Basta dissociar o ácido, sai o hidrogênio e fica a base. Isso não precisa de enzima, é um fenômeno natural. Ácido forte se dissocia com extrema facilidade. Ácido fraco se dissocia com dificuldade. Ácido fraco. Então, o H2CO3 é um ácido fraco, ele não dissocia com muita facilidade, mas vai liberar o bicarbonato e o hidrogênio. Tá? Essa dissociação não precisa de enzima. Agora, unir gás com água, eu preciso de enzima, anidrase carbônica. O que vai acontecer? Esse bicarbonato, que é um íon alcalino,
ele é trocado por um cloreto. Na membrana plasmática da hemácia tem um antiporte para isso, um contratransporte, e que notem, sai o íon bicarbonato, carga negativa, e entra o íon cloreto, não é íon cloro, íon cloreto, carga negativa, ele entra na célula. Por quê? Se sai uma carga positiva e entra outra carga negativa, eu garanto a neutralidade elétrica da célula. Eu garanto, a célula, no caso, garante a sua neutralidade elétrica. Se sai uma carga negativa, entra outra carga negativa, está igual, tá? Bom, o que acontece? O CO2 é um ácido volátil. O bicarbonato é um íon alcalino. Então, a presença desse bicarbonato garante a manutenção de um pH em torno de 7,40 no sangue. pH em torno de 7,40 no sangue. Depois a gente vai ver, vamos ter uma aula só sobre isso, equilíbrio ácido básico, tá? Então, a presença de um bicarbonato atenua a acidez provocada, ou acidose provocada pelo CO2. Sim? Isso que esse íon bicarbonato alcalino ele é formado a partir do CO2. Nós não estamos com a água, né? Bom, o que acontece? O hidrogênio ele vai se ligar à proteína, principalmente aqui no caso da hemoglobina, formando uma proteína com hidrogênio, mas não na forma iônica mais. Tá? Ele não vai ficar livre, leve e solto dentro da célula, se liga a proteínas, ele é temporário por proteína. Bom, o que acontece? A hemoglobina, quando recebe esse hidrogênio, ele libera o oxigênio para os tecidos. Bem lá em cima, aquela seta preta, espessa, né? Libera o oxigênio que se difunde para dentro da célula. Lembrando que tem maior concentração de oxigênio no capilar do que nas células. Chama-se efeito Bohr. A hemoglobina diminui a afinidade pelo oxigênio em ambientes mais ácidos. A hemoglobina diminui a afinidade pelo oxigênio, ou seja, ela se liberta do oxigênio com mais facilidade, tem menor afinidade pelo oxigênio em ambientes mais ácidos, que é tecidos que têm CO2 e o hidrogênio. Então, quando essa hemoglobina se liga ao hidrogênio, ela fica mais ácida, né? Ela libera esse oxigênio para os tecidos. A presença de CO2 nesse sangue que está se difundindo esse CO2 para os tecidos causa uma pequena diminuição de pH aqui, e dentro da célula também, CO2, né? E favorece esse deslocamento, essa liberação desse oxigênio da hemoglobina, da oxihemoglobina. Ela fica desoxihemoglobina sem oxigênio. Okay? Chama-se efeito Bohr. De onde é que vem esse ácido? Do CO2 presente no meio e dentro da célula, dentro da hemácia, e daquele hidrogênio que foi liberado da dissociação do ácido carbônico. Essa maior acidez intracelular faz com que essa hemoglobina libere com facilidade esse oxigênio para os tecidos. Bom, e o CO2 também é dissolvido, 7% dissolvido para o plasma lá em cima, à esquerda, ele atravessa com facilidade a célula, a célula endotelial, e ele permanece dissolvido do plasma. 7% dissolvido. Bom, muito bem. Esse sangue venoso, que estava na figura anterior, chega ao alvéolo. O que vai acontecer com esse CO2? Como é que ele vai ser liberado para o alvéolo, para ser mandado embora, né? Então, o que acontece? Na hemácia, essa hemoglobina perde aquele hidrogênio, na hemácia, vai por que isso acontece? Perde esse hidrogênio. A presença de CO2, na verdade, a maior pressão parcial de oxigênio do alvéolo, desloca esse hidrogênio da hemoglobina, tá? Bom, vocês se lembram que vocês tinham um bicarbonato, agora é o contrário, o bicarbonato vai entrar na célula e sai um cloreto, sim? Ali à esquerda. Bom, aquele hidrogênio liberado, olha que interessante, aquele hidrogênio liberado pela hemoglobina, porque entrou oxigênio na hemácia do alvéolo, que maior pressão parcial de oxigênio, maior pressão, é o contrário, a maior pressão parcial de oxigênio desloca aquele hidrogênio da hemoglobina, se liga ao bicarbonato formando o ácido carbônico. O carbonato que entrou na célula, nessa região, uma concentração aqui, com hidrogênio. É a mesma hemácia, O que acontece? Esse ácido carbônico, por ação da anidrase carbônica, ela vai separar CO2 e água. A anidrase carbônica atua nos dois sentidos, né? Como eu vou ter mais ácido carbônico agora, a tendência é separar os componentes CO2 e água. O que acontece? O CO2 se difunde para o alvéolo, e eu tenho um efeito Aldani. O que diz assim? A hemoglobina diminui a afinidade pelo CO2 quando há maior concentração parcial de oxigênio. Então, quando eu tenho mais oxigênio, sim, a hemoglobina ela
perde aquele CO2 ligado a ela também, 23% ligado à hemoglobina, para fora da hemácia, sai da hemoglobina e por difusão vai para o alvéolo, tá? Lembrando assim, ó, que eu tenho maior concentração no capilar de CO2 do que no alvéolo, senão não tem como sair do capilar para o alvéolo, é de maior pressão para de menor pressão, embora seja pequena, mas tem que ser de maior pressão, sangue para o alvéolo, menor pressão, aí se difunde, CO2 se difunde, sim? Sai do sangue para o alvéolo e esse ar é expirado, sim? Então, a concentração no sangue capilar alveolar venoso é 45, no alvéolo 40. Se difunde e esse ar expirado sai com 45 milímetros de mercúrio de CO2, que é a pressão parcial que estava no sangue venoso. O CO2 dissolvido vai para o alvéolo em cima. Aqui você tem uma outra figura ilustrativa, foi tirada do Mois, fisiologia comparada. A mesma situação a nível de tecido e aqui de alvéolo. É o mesmo esquema que foi mostrado anteriormente, tá? Bom, as concentrações de oxigênio no sangue venoso e no sangue arterial, que já foi dito, basta olhar. Isso aqui é importante, ó. Aqui você tem a pressão total e parcial em milímetros de mercúrio dos gases respiratórios em cães, a nível do mar. Isso é importante, tá? Então, vejam bem, ó. O nitrogênio é um gás que está presente praticamente na mesma concentração, tanto no ar atmosférico, no gás expirado, no gás alveolar. O gás expirado. Nitrogênio não tem grandes alterações. Vapor de água acontece no gás inspirado e no gás alveolar pela presença de água de água, a começar pelas fossas nasais. Aquele muco tem água, né? O próprio vapor de água presente na traqueia, nos brônquios, coloca esse vapor de água dentro desse ar inspirado. Inspirado, entra, né? Então, no atmosférico é 6, passa a ser 52 essa água presente do organismo, sim? Do sangue presente nesses locais de revestimento, da traqueia, dos brônquios, das fossas nasais, né? Das faringes. Bom, a pressão atmosférica vai ser sempre a última linha ali, 760 sempre. Não há alteração da pressão atmosférica, isso a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Tá bem? Pressão parcial. Ali você tem a pressão do gás expirado, o gás alveolar e o gás expirado misto, né? Gás expirado misto, porque tem outros gases. Tem o gás alveolar e o gás da traqueia presente também. Então, sai um pouquinho menos concentrado que o gás expirado, sim? Porque perdeu oxigênio para o gás alveolar. Quais são os fatores que influenciam o transporte de oxigênio no sangue? Vocês olhando esses 3 gráficos vão observar o seguinte, ó. Você sabe que o pH ácido, a acidez, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Diminui a afinidade. Tanto é assim que, perto dos tecidos, como eu tenho muito CO2 e a maior acidez, a hemoglobina libera esse oxigênio para os tecidos. Então, assim, ó, o nosso pH, na figura bem da esquerda, a saturação na ordenada, que é horizontal, vertical, desculpa, eu tenho a saturação de hemoglobina com oxigênio e embaixo a pressão parcial. Notem que a linha do meio, 7,4, é o nosso pH normal, concentração de hidrogênio, de um hidrogênio, né? Potencial da concentração de hidrogênio no organismo, 7,4. Se ele fica mais ácido, diminui a saturação, a curva vem para a direita. Na mesma pressão parcial, eu ainda não tenho uma saturação tão alta como 7,4. Se eu botar por exemplo 60, ó, 7,2 saturou menos ainda do que 7,4. E ao contrário, a alcalinidade do meio, 7,6, menos ácido, né? Mais ácido, mais alto que 7,4, portanto menos ácido, favorece a afinidade do oxigênio, da hemoglobina pelo oxigênio. Tanto é que, então, se eu botar aqui naquele 60 de pressão parcial de oxigênio, o que acontece? Ela tem uma saturação maior do que 7,4 e do que 7,2 ainda. Tá? Bom. O efeito do CO2, o que acontece? Se eu tenho mais, é a mesma coisa que ali o pH 7,2. Se eu tenho uma maior pressão parcial de CO2, ali, aqueles ali, ó, 20, 40 e 80 milímetros de mercúrio, a pressão parcial de CO2, a acidez, CO2 é um ácido volátil, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Fica mais difícil ela saturar.
com baixa concentração de CO2, 20, né, ela satura com mais facilidade o oxigênio. Satura de mais facilidade o oxigênio. Então, aquele menos 80, claro, isso é muito mais do que o dobro do que está nos tecidos, né? Eu tenho uma lenta e uma menor afinidade de hemoglobina pelo oxigênio. Custa mais a se saturar. É igual, é a mesma, é um gráfico semelhante àquele do pH. pH 7,2 é mais ácido que 7,4. Vamos dizer, dentro da neutralidade, né? Se eu tiver mais CO2 é a mesma coisa. A acidez diminui a afinidade do oxigênio, da hemoglobina pelo oxigênio. Custa mais se saturar. O gráfico da direita mostra a temperatura, né? Olha que interessante. Se aumenta a temperatura corporal, dificulta a afinidade da hemoglobina, ela satura com mais dificuldade pelo oxigênio. Se a temperatura fica inferior à nossa corporal, a saturação é maior. A saturação é maior, tá? Com 43 graus, foi o efeito que acontece. 43 graus, temperatura mais elevada, dificulta essa afinidade da hemoglobina, satura com mais dificuldade do oxigênio. Aí fico pensando assim, quando você tem aquele choque térmico, em que, se vamos aprender isso em bioclimatologia, quando o meio ambiente é mais quente, a temperatura do meio ambiente é maior que a temperatura corporal, o animal gasta uma energia medonha para tentar manter essa temperatura corporal estável, para que ele não se aqueça. E aí vocês notam que já nisso já tem dificuldade na afinidade pelo oxigênio. Ele sofre mais. A hemoglobina custa mais saturar de oxigênio. O ar que ele inspira, não satura plenamente se tivesse uma temperatura externa adequada, um pouco mais fria. Em temperatura fria, ele oxigena, essa hemoglobina recebe oxigênio com mais facilidade, com mais avidez, do que em temperatura externa maior que a corporal. Vai ser menos oxigenado o bicho, né? Vai entrar em hipóxia, coitado. Sim? Bom. O difosfoglicerato, ele é um produto da degradação da glicose. A hemoglobina não tem mitocôndria. Desculpe, perdão. A hemácia não tem mitocôndria, porque ela não pode gastar o oxigênio dela para produzir ATP nas mitocôndrias. Então, a hemácia utiliza só a glicólise anaeróbia. Degrada a glicose até piruvato, não tendo... não formando, não utilizando na mitocôndria, porque não tem mitocôndria. O oxigênio é guardado, reservado só para ser liberado para os tecidos. Então, assim, esse que tem aquele retângulo azul bem em cima. O difosfoglicerato é produzido nas hemácias a partir do 3-fosfoglicerol, via glicolítica, tá? Ele se liga ao centro da hemoglobina, inibindo a transição de baixo para alta afinidade pelo oxigênio. Então, o que acontece? Quando eu tenho difosfoglicerato em excesso, libera mais o oxigênio, tá? Diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando eu tenho mais esse metabólito de fosfoglicerato, diminui a semelhança do CO2, diminui essa afinidade pela hemoglobina. Então, se eu tiver excesso de oxigênio, vai ser liberado com mais facilidade pelo M, né? Aqui, estão vendo ali, ó, aquele último, antes de eu passar para cá, a último pontinho naquele retângulo à esquerda em cima diz assim, ó, sem o bisfosfoglicerato, né, a hemoglobina não liberaria o oxigênio nos tecidos. Não liberaria. Ou liberaria menos, porque tem o CO2 presente, né? Então, a presença desse metabólito, ao longo desse trabalho da célula, favorece que essa hemoglobina descarte o oxigênio com mais facilidade, tá? E ali você tem naquele retângulo do meio a estrutura desse bisfosfoglicerato. Terminando. Monóxido de carbono, CO. Bom, vamos ver primeiro a história depois. Qual é a afinidade da hemoglobina ao CO em relação ao oxigênio? 200 vezes mais afinidade pelo CO. O monóxido de carbono, ele ocupa o lugar do oxigênio no M. CO ocupa o lugar, monóxido de carbono ocupa o lugar do M, do oxigênio pelo M, tá? E ele tem 200 vezes mais afinidade pelo monóxido de carbono. Bom, eu conheço uma única reação que produz monóxido de carbono na célula, que é a metabolização desse M, a gente vai ver depois, tá? O que acontece? Qual é o perigo da ligação do CO2? Ele diminui drasticamente a disponibilidade de hemoglobina livre para o oxigênio, porque está ocupando o lugar do oxigênio no M. Como podemos retirar o CO2 da hemoglobina? Aumentando fortemente a pressão parcial de oxigênio para deslocar o monóxido de carbono da hemoglobina, tá? Isso é importante. A hemoglobina ligada a hemoglobina ligado
ao CO, que está ligado lá no agrupamento amina da globina, chama-se carbaminohemoglobina. E é ligada ao CO, chama-se carboxiemoglobina. Chama-se dióxido de carbono, ligado a carbaminohemoglobina, e o monóxido carboxiemoglobina. Aquela ratoeira chamada Botkiss, que pegou fogo, o pessoal atirou um fogo de artifício num ambiente fechado, de Jerico, né? Num tecido de borracha, liberou muito CO. O que aconteceu? Muito CO, minha cana de gás, os nazistas, né? Ocupou o lugar do oxigênio na hemoglobina, no M, né? E o pessoal morreu asfixiado. Como é que tinha que reverter isso? Através de uma forte pressão parcial de oxigênio. Então, uma hiperventilação com oxigênio conseguiria, pelo menos, retirar parte desse CO ligado à hemoglobina e voltaria de novo ao oxigênio a se ligar. Tá? Deslocaria o CO do M. O que aconteceu na Botkiss foi isso. Esse monóxido de carbono, ou qualquer situação de monóxido de carbono, ele se ligou ao M, deslocou aquele oxigênio e não tinha mais oxigênio presente no sangue. Bom. Bueno. Como é a síntese dessa bilirrubina? O que acontece com esse M, uma vez a célula destruída, a hemácia destruída? Isso aqui vocês vão ver depois em digestória na zootecnia 2. Então, vamos ver assim. Ó. Lá em cima à esquerda, você tem dois tipos de hemácia. A de mamíferos ela é bicôncava. Ela tem um excesso de membrana e é anucleada. Anucleada, não tem núcleo. Peixes, anfíbios, répteis e aves, tem núcleo, tá? E ela não é assim dessa forma bicôncava. Bom, o que acontece? Ali em cima, vocês têm duas linhas horizontais pretas, delimitando um capilar, tá? Preta. E bem à direita, você tem em cima, o tamanho, o diâmetro, melhor dito, de uma hemácia, a média do diâmetro de hemácias dos animais domésticos, 5 a 8 micrômetros. Um capilar pode ter 4 micrômetros de espessura. Mas como é que a hemácia vai passar por um capilar se ela tem, pelo menos, no mínimo, pouco mais desse diâmetro? Como é que a hemácia passa? Como ela tem excesso de membrana e ela é flexível, ela se achata de forma que a gente chama de rosário eritrocítico. Uma hemácia depois da outra. Porque esse tecido tem que receber oxigênio e tem que tirar esse CO2. Tem que ter hemácia no local. Então, a hemácia se achata. Quando a hemácia é velha, ela se rompe, porque ela não se amolda a esse capilar, ela se rompe. E o que acontece? O macrófago que está fora do vaso, um tecido chamado tecido perivascular, fora do vaso, dos capilares, ele emite o pseudópodo pelo poro dos vasos e retira aqueles restos celulares da hemácia que estavam dentro do capilar. Retira, limpa o macrófago, tá? E o que esse macrófago faz? Ele vai decompor o M em biliverdina, tem uma enzima chamada hemoxigenase microsômica dentro do citoplasma, então esse M capturado vai ser transformado, esse verde, vai ser transformado num pigmento verde chamado biliverdina, e nessa transformação, ou nessa decomposição, libera, bom, vamos adiante, bem em cima. A outra enzima chamada biliverdina redutase transforma esse pigmento vermelho, biliverdina, em bilirrubina. Lipossolúvel, tá? O M não é lipossolúvel, mas a molécula se abre, vamos ver depois, e fica lipossolúvel, biliverdina e bilirrubina. O que vai acontecer? Pigmento amarelo. A bilirrubina se difunde para dentro do capilar, onde ela é transportada pela albumina, tá? Bom, voltando ao M lá, na decomposição do M, libera o ferro ferroso, ferro 2+. Esse ferro se liga a uma proteína armazenadora dentro da célula chamada apoferritina. A apoferritina. Uma vez o ferro ferroso ligado à apoferritina, ela passa a se denominar ferritina. Se eu tiver excesso de ferritina, excesso de ferro presente em ferritina, se transforma, ela fica insaturável, precipita no citoplasma da célula, chama-se hemosiderina, para se chamar hemosiderina. É um excesso de ferritina saturada. Sim? Essa ferritina pode virar o ferro também. Tá? O intestino delgado que recebe ferro, absorve ferro, a célula intestinal, o enterócito do epitélio, é a célula do epitélio da mucosa intestinal, a primeira camada de células da luz do intestino delgado, é rica em apoferritina. E o ferro que é absorvido, ele se liga a essa apoferritina e ela passa a se chamar de ferritina. E daí essa ferritina depois vai para o sangue. Esse ferro também pode passar direto para o sangue, tem um transportador nas células para isso,
onde se liga a transferrina, que é uma proteína plasmática para transporte de ferro. Transferrina. Tá? Bom. Na decomposição do M é formado o monóxido de carbono. É a única reação que eu conheço que libera CO, monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono atravessa a célula e se liga a hemoglobina formando carboxiemoglobina. Lá no pulmão, pela maior pressão parcial de oxigênio do alvéolo, esse CO ele é deslocado a hemoglobina e ele é expirado. Então é expirado o CO2 e também o monóxido de carbono, CO. Sim? Claro, essa produção não é brutal a ponto de causar lesão no sujeito, né? Mas ela se liga a essa hemoglobina não vai ligar ao oxigênio, está ligada ao CO, e apenas lá no pulmão, alvéolo pulmonar, no pulmão íntegro, a pressão parcial de oxigênio elevada vai deslocar do sangue e tirar esse CO, que vai ser, então, liberado no ar expirado. Tá bem? Atenção. De aves para baixo, peixes, anfíbios, répteis e aves, não tem biliverina redutase. Então, não libera bilirrubina. Bilirrubina é só em mamíferos, tá? Pigmento amarelo. Quando eu tenho excessiva destruição de hemácias, como, por exemplo, aquela doença babesiose, que a saliva do carrapato evidentemente transmite esse protozoário para a hemácia, para o sangue. Essa hemácia ela é um parasita intracelular, de hemácias, rompe as hemácias, né? Libera muito M, muita hemoglobina. Isso é tristeza parasitária. Por que tristeza parasitária? Porque o bicho fica com anemia, ele tem destruição das hemácias. Quando a babesiazinha resolve se dividir, ela, ao se dividir em babésias as filhas, se rompe a hemácia e o bicho fica com anemia, com má oxigenação, fica letárgico, por isso faz tristeza parasitária. Sim? Libera muito M, produz muita bilirrubina, então o sujeito fica ictérico nas mucosas, e na ocular, na esclera do bovino, tem a coloração amarelada, excessiva presença de bilirrubina. Isso é uma das causas, né? Outro é fazer transfusão de sangue com um sangue incompatível, com outro tipo de antígeno, diferente do que está recebendo. Vai destruir as hemácias, vai liberar M e vai formar, então, muita bilirrubina. Sim? Quem é que produz bilirrubina? Macrófagos. Qualquer macrófago produz essa bilirrubina. Tá? Tá bem? Muito bem. Alguma dúvida? Tem bastante informação, né? Bom, eu vou parar a gravação. Tranquilo, não.